Salve, muito bom dia, boa tarde, boa noite, Vidnet, meus canais, em meus canais do YouTube, Kawaii e TikTok. Inicialmente, peço o like, compartilhe. E se estiver pela primeira vez aqui, inscreva-se. Também ative o sino de notificações para acompanhar antecipadamente conteúdos exclusivos, né? Eu disse inscreva-se ou siga a página, certo, pessoal? Até porque tem gente que não só me acompanha no YouTube, mas também me acompanha no Kawaii, TikTok, né? Inclusive, né? Quero agradecê-los, certo? Sempre respondo os comentários no YouTube, certo? Principalmente no YouTube, né? Eu respondo também nas outras plataformas, mas eu tenho mais tempo pro YouTube, que vamos dizer assim, que é o meu carro-chefe, vamos dizer assim, certo, pessoal? Deixarei links de produtos ligados à minha loja no Mercado Livre na descrição, e também deixarei o meu Pix para quem quiser contribuir voluntariamente, certo, pessoal? É o seguinte, o homem solteiro é odiado pelas antifeministas de fachada, certo, pessoal? Por que eu falo antifeminista de fachada, né? Porque tem muitas mulheres hoje em dia aqui no Brasil que elas dizem que são antifeministas, juram dizer que são antifeministas, mas até certo ponto. Elas são antifeministas, mas até certo ponto. Será que elas são a favor ali da lei na Maria da Penha? Será que elas são a favor, por exemplo, do PL da misoginia? Será que elas não são a favor ali de lei de femini, né? Porque são tantas leis em prol das mulheres hoje em dia aqui no Brasil que realmente, cara, né? Realmente a situação ficou assim desvairada, né? E a sociedade tá aplaudindo, tá achando maravilhoso esse cenário atual, onde ao qual o homem não tem a vez, onde o homem é discriminado, onde o homem tem que passar ali o tempo todo por desprezo, né? Porque, enfim, o feminismo é agora a vez do feminismo. É a vez do feminismo. Para vocês verem, né, pessoal? O feminismo ela é uma ideologia, um movimento anticristão, cara. Anticristão, tá entendendo? Que faz com que mulheres tenham cada vez mais ódio, aversão a tudo aquilo que é masculino, né? Desde o homem em si até propriamente a sua masculinidade, que é esse que é o foco das feministas. Elas querem desconstruir a masculinidade dos homens, tá entendendo? E esse que é o foco delas, tá entendendo? Porque elas consideram que a masculinidade é tóxica, tá entendendo? Exatamente. E elas vão no sentido assim, de demonizar o homem por conta de um atributo dele que é natural. Tá entendendo? Por isso que eu considero que o feminismo é antinatural. Porque ela não quer reconhecer que homens e mulheres são diferentes. Tá entendendo? Esse que é o ponto, né? E o feminismo ele tem vários viés, né? Porque tem gente que só se restringe somente a essa questão, assim, que é questão biológica, né? Mas propriamente o feminismo advém de ódio à figura masculina, também vem de supremacia de um gênero sobre o outro, idolatria a um gênero sobre o outro. Tá entendendo, pessoal? Quer dizer, somente um gênero tem vantagens, vamos dizer assim, sobre o outro. Qual lei que o homem tem que uma mulher não tem hoje em dia? Eu quero perguntar isso para o hater, né? Para quem que me odeiam, né? Porque realmente, né? Realmente, eu quero saber porque realmente a conta não fecha. Hoje em dia tem muito mais mulher do que homem no Brasil, tá? Muito mais mulher do que homem no Brasil, né? E propriamente o que eu tô vendo é que vai ter muita mulher encalhando por conta de terem embarcado nas narrativas feministas e não terem feito um contraponto junto com os homens. É esse que é o ponto. Esse que é o ponto, né?
Porque quando você vai contra o pilar da sociedade, que é o homem, você você está indo contra a família, você está indo contra os preceitos espirituais, porque tá também no viés feminista a inversão de valores, que é o quê? Que é o quê? Que é o quê? É, renegar o ostracismo, os papéis de gênero. Tá entendendo? É esse que é o ponto. É esse que é o ponto. Tá entendendo? É, enfim, quando a gente fala sobre isso, né, de inversão de valores nos papéis de gênero, né, é sobre, por exemplo, é, as mulheres, é, as mulheres direcionarem os homens, né, não o contrário, tá entendendo? Esse que é o ponto. As mulheres liderarem ao invés dos homens liderarem, tá entendendo? Esse que é o ponto, né? É, por mais que queiram falar que não, tá? O homem geralmente tem mais força física do que a mulher. Ele tem um cérebro maior do que a mulher, mas propriamente muitos não querem reconhecer isso, querem dizer que é tudo igual, não é assim não, né? Deixa isso de lado. Sempre vão nesse sentido. Sempre vão nesse sentido de não reconhecer que existem diferenças intrínsecas entre os gêneros e que, pô, qualquer um que venha a falar assim, porque tem uma dívida histórica. Existe uma dívida histórica. Pessoal, as mulheres no passado eram protegidas pelos homens. Não havia escravidão. Não havia escravidão. Porque os homens iam para a guerra, os homens saíam para trabalhar, enquanto as mulheres ficavam em casa. Os homens saíam para caçar, os homens saíam para a guerra e os homens saíam para trabalhar, enquanto elas ficavam em casa cuidando da sua prole. Esse não era o correto para se seguir? Agora, nessa narrativa de querer igualar o homem, né, ou igualar o homem com mulher, por exemplo, das mulheres terem, a mulher tem que ter mais voz, cara, isso está causando, esse que é o problema, esse que é o problema, tá entendendo? Esse que é o problema, porque isso dificulta para que se tenha famílias aos moldes de Cristo, cara, tá entendendo? A gente fala muito assim que existe uma crise de relacionamento no Brasil, os relacionamentos estão cada vez mais difíceis, claro, certo? Mas o problema maior nisso tudo é justamente o espiritual. É lógico, não sou perfeito, longe disso, mas propriamente o jogo está tão viciado hoje em dia que o homem não tem muita escolha, tá entendendo? Esse que é o ponto. É esse que é o ponto. Não tem muita escolha hoje em dia pro homem. O jogo tá viciado. As mulheres estão querendo que o cara tenha carro, tenha fama, tenha um shape de um fisiculturista. Tá entendendo? Esse que é o ponto. Muitas querem que o homem tenha shape, que o homem seja alto, né? Eu sinceramente, tá chegando num ponto assim, né? Porque propriamente quanto mais exigentes as mulheres ficam, quanto mais as mulheres ficam exigentes, mais elas estão atirando no próprio pé também, né? Porque quer ou não, essas exigências que as mulheres também têm hoje em dia advém também da agenda do empoderamento feminista, tá entendendo? Esse que é o ponto, porque quer queira ou não, isso faz parte de uma pedestalização de um gênero sobre o outro, né? Idolatria. O feminismo é uma ideologia, é um movimento idólatra, tá entendendo? Um movimento idólatra, tá entendendo? Porque sempre vão no sentido de falar que mulheres são sacrossantas, são perfeitas e que não são dignas de erros. E que o homem é sempre culpado e que tem que participar ali de uma dívida histórica. Eu não tenho que pagar
por, por coisas, por coisas que os homens do passado fizeram ou eu acredito que não fizeram, né? Porque as mulheres no passado, no arranjo tradicional do passado, eram protegidas. Não havia escravidão. Então não tem porquê o homem passar, né, ter que pagar por uma dívida histórica, porque essa dívida histórica não existe. As feministas sempre vão nesse viés de falar que o homem tem que ter uma dívida histórica com mulheres. Não, não. Né? O que acontece hoje em dia é que existe toda uma rebelia por parte das mulheres por parte de muitas mulheres quanto ao tradicionalismo, quanto ao cristianismo, certo, pessoal? Resumidamente é isso. E quando eu falo sobre isso, quando eu falo sobre essa questão, o caso maior é incômodo. A sociedade já se irrita, acha que não, na verdade, o que tu tá falando é exagero, o que tu tá falando é mentira, né? Enfim, muitos desses que estão me criticando já foram corrompidos pelas narrativas modernas. Então não tem o que debater. Tá? Não tem o que debater. Então, essas feministas que me odeiam homens solteiros conscientes, elas são antifeministas até que ponto? Né? Até quando o caldo estoura, né? Que é quando o caldo estoura. Tá entendendo? Esse que é o ponto, pessoal. Porque propriamente existem papéis de gênero, né? Para serem seguidos segundo a cristandade, né? Mas além disso, né? Não reconhecer a realidade onde ao qual muitas leis estão sendo criadas contra os homens, não para proteger as mulheres, né? Essa é uma narrativa falaciosa, é para impulsionar a misandria, tá entendendo? Mas muitos não querem reconhecer isso, né? Que as leis estão a favor de um gênero em detrimento do outro. São leis feministas, são leis de aversão a homem, aversão à masculinidade, porque acreditam que o homem é um potencial ilegal. Como é que a gente faz? Então tá havendo um desequilíbrio sem precedentes. Hoje em dia, né, tá havendo uma irracionalidade quanto a esse âmbito de relacionamento, porque parece que a sociedade, de uma maneira geral, quer que a mulher possa falar o que quiser, enquanto os homens sejam censurados. Não é assim que tem que funcionar. Tá entendendo? Então essas antifeministas de fachada, né, elas são antifeministas mesmo, porque propriamente eu vejo algumas mulheres tirando proveito das leis para querer levar vantagem sobre homens. Eu vejo alguns exemplos assim, entendeu? Elas se dizem antifeministas, mas na realidade, né, quando vão se separar ali, estão utilizando das leis para prejudicar os homens. Tá entendendo? É assim que está funcionando hoje em dia. Tá entendendo? E o que essas antifeministas têm a dizer sobre as falsas acusações que estão na estratosfera no Brasil? A imprensa não fala coisíssima nenhuma sobre isso. 80% das denúncias hoje em dia no Brasil são falsas. O que elas têm a dizer sobre isso? O que essas antifeministas, né, de fachada têm a dizer sobre isso? Tá entendendo? Esse que é o ponto, né? Existe toda uma narrativa de não é não. Então, pera um momento, para que o homem vai chegar então? Mulher aleatória na rua? Tá entendendo? Então a tendência é isso, pessoal. A tendência é que cada vez mais fique difícil para se relacionar no Brasil. Tá entendendo? Eu penso em sair do Brasil, porque quer queira ou não, essa parada de relacionamento acaba pesando mais propriamente, pessoal. O intuito principal meu é de sair do Brasil para ter uma vida melhor, porque aqui no Brasil se tornou
praticamente impossível de se ter isso. Tá entendendo? São inúmeros problemas que existem nesse país e muitos desses não têm soluções. Entendendo? Resumidamente é isso que eu tenho para dizer, pessoal. Né? É mais um vídeo aqui mais para criticar essas mulheres antifeministas de fachada, que elas são antifeministas até o caldo estourar, entendendo? Elas dizem que são antifeministas, mas vivem debochando de homem, vivem desrespeitando o homem, né? Esse que é o ponto. Vai continuar, vocês vão continuar indo contra esse que é o pilar da sociedade, ou vão querer aderir, né, se juntar a esses homens que estão se voltando veementemente contra o feminismo, contra essas irracionalidades que estão acontecendo no âmbito dos relacionamentos hoje em dia. Certo, pessoal? Então era isso. Deixarei na descrição links de produtos relacionados à minha loja no Mercado Livre, na descrição, links de produtos com descontos exclusivos na descrição, e também deixarei na descrição meu Pix para quem quiser contribuir voluntariamente, certo, pessoal? Então era isso, valeu, até a próxima.